Olá, irmãos e irmãs, viva Cristo Rei, paz e bem, salve Maria, salve São José. Vamos iniciar a nossa aula. Essa aula é um vídeo extra da aula de introdução, dentro de algumas dúvidas, alguns questionamentos que surgiram. E por que eu estou incluindo como uma parte de introdução? Porque é importante para ter o conhecimento das outras aulas que vão ser assistidas, para não haver dúvidas. Lembrando, claro, que é um conteúdo curto, todas as aulas nossas, no geral, dentro do curso de consagração, até porque cabe a cada um de nós buscarmos mais conhecimento, estudarmos mais, conhecer a vida realmente do santo, de São José, Nossa Senhora, quem nós queremos devotar para chegar até a Santíssima Trindade, até Jesus. Então, se a gente não buscar, não tem como. Aqui, esse curso é bem resumido dentro do vasto conhecimento que a igreja tem e que Deus dá a ela. Então, assim, é muita coisa. Eu achei muito livro, muita coisa. Tem muitos outros livros, outras coisas que eu tenho buscado, né? Mas alguns têm dificuldade por não ter no Brasil, ser de fora, e às vezes a dificuldade de alguns livros que já saíram de edição, né? Já não é impresso mais. Então, mas vamos lá. Nós vamos começar com a nossa oração normal. Nós vamos fazer o Vinde o Credo e rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Nós vamos deixar para o final fazer a oração de São José que o Papa Francisco ensinou. E nós vamos fazer uma oração de São Tomás Aquino para estudar, ensinar e trabalhar. Vamos lá? Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, sobre os céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há divino julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na ação da Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem, ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Oração de São Tomás. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegeste 3 hierarquias de anjos e as dispuseste em uma ordem admirável, acima dos céus, que dispuseste com tanta beleza, e as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio superiminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza, afastai-me para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Na aula de introdução anterior, nós falamos sobre a questão do porquê se consagrar, como funciona o ato de consagração, o processo do ato de consagração em si. E nesse sentido, nós vamos usar agora, entrar alguns termos que não foram falados, justamente para que facilitasse o entendimento das pessoas. Claro que é importante de nós fazermos a catequese de forma clara, sem esconder nada, mas muita coisa eu coloquei mais no conteúdo impresso, né, nos PDFs que eu tenho mandado para o pessoal, do que, às vezes, no vídeo, para não ficar confuso. Mas está lá esclarecimento de forma bem clara, bem sucinta. Mas eu vou expor aqui, de qualquer forma, a questão dos sacramentais, né? Os sacramentais, por exemplo, aqui eu tenho um escapulário que é um sacramental. Ele não é um sacramento. Os sacramentos são aqueles lá, né, que a gente inicia lá com o batismo. E aí nós vamos ter a primeira Eucaristia, matrimônio, crisma, ordem, reconciliação, né, que é a confissão, e também demais que tenham aí, certo? Então, nesse sentido, o sacramento, ele é algo, né, abençoado por Deus ali pela igreja, né, é algo que você vai levar para a vida inteira. Então o sacramento do batismo, ele inicia a vida cristã. Depois nós vamos ter o segundo, que é da Eucaristia. Depois nós temos o posterior, que é da crisma, né, a confirmação do batismo ali. Nós vamos ter o da penitência, que é o da confissão, que vai entrar
inclusive antes de nós fazermos a primeira comunhão e a crisma. Nós vamos ter o sacramento do matrimônio, né, que é o casamento. Vamos ter também a unção dos enfermos, que é ungir as pessoas ali naquele momento de doença. Lembrando que essa parte da unção dos enfermos aí, ela nem sempre é para a pessoa que está morta, né? Pode ser também que Deus dê a graça ali naquele momento da unção, que ela seja curada por aquilo. E por fim, o da ordem. Lembrando que isso nós temos lá nos parágrafos 1210 e 1419 do Catecismo. Então nós não estamos inventando nada. Só que nessa parte eu não vou ler. Vou deixar para ler outras coisas que estão no Catecismo aqui que nós vamos tratar hoje. Mas o Catecismo não está aqui, né? É nosso segundo livro mais importante depois da Bíblia. Né? É o que conduz ao caminho aí da Igreja da Palavra do Senhor. Nesse sentido, nós vamos falar sobre essa questão dos sacramentais. Então, os sacramentais, se o catecismo é essa palavra viva, instrução da voz, o catequismos, né, é justamente através dos séculos que veio essa devoção aos santos. Né? Então, nós temos a devoção, primeiramente, à Virgem Maria, depois nós vamos ter a São José e depois os demais santos. Lembrando que a São José fica nos parecendo que é algo novo, mas tem uma oração que nós vamos fazer no final aqui, que é lindíssima, de São José, que remete que no ano 50 já fazia essa oração, ou seja, 17 anos depois que Jesus morreu, já fazia essa oração. Uma oração muito poderosa, e falam que todo mundo que fez essa oração conseguiu as graças através do intermédio de São José, lembrando que São José é uma ferramenta da graça de Deus, da mesma forma que o sacramental, ele vai servir para isso, né? Então eu tenho aqui atrás o altar, e as imagens que estão ali, as fotos e tudo mais, são para me remeter essa graça de Deus, da mesma forma que o crucifixo que eu ando, é para me lembrar que Jesus morreu na cruz. Né? E juntamente com isso, aqui tem a imagem de São Bento, né, de exorcismo, a imagem milagrosa de Nossa Senhora. Aqui eu coloquei a imagem de São José com o menino Jesus. Então, estão todos representados aqui. Nesse sentido, nós vamos falar lá na frente sobre a questão dos livros apócrifos. Então, tem muita coisa que se fala no decorrer da história que talvez não é verdade, outras são realmente verdades da fé que a igreja determina. Então, quando instituiu São José como patrono da igreja, é colocado como dogma, né? Algo que a gente tem que seguir. É uma verdade de fé. Nós somos obrigatoriamente obrigados a seguir. Não no sentido que alguém vai colocar uma arma na nossa cabeça e vai nos obrigar. Mas no sentido como cristãos que cremos na fé católica, nós temos que seguir a isso. E aí, dentro disso, inclusive a Sagrada Escritura, ela foi determinada dentro de 3 parâmetros. Né? Então, só que os sacramentais não entram nisso. São coisas que vão vir dentro da vontade de Deus. Então a gente pega, por exemplo, o terço. O Santo Terço, ele é algo que é remetido à vontade de Deus através das aparições de Nossa Senhora, e no decorrer da história foi uma fórmula que foi usada para a oração. Né? Fazia-se a oração dos 150 salmos, e no decorrer foi colocado a oração do terço, de forma que ajudasse as pessoas a rezar, até porque muitas pessoas não conseguiam ler, não sabiam ler, ou às vezes não tinha a Sagrada Escritura ali. Eu estou procurando aqui, é só pegar meu texto aqui, só um minuto. Meu texto. Desculpa. Eu peguei para rezar, e eu pendurei ali, nós tínhamos ido à missa, eu acredito que as meninas colocou ali na bolsa, porque geralmente eu uso um tercinho de pulso, e aí, como eu estou sem o meu que eu dei, acabou que as meninas devem ter pegado ele ali, não está pendurado. E às vezes a gente chega antes ali na missa e vai ficar rezando o texto. Hoje não foi o caso, que a minha filha servir, então fui para a sacristia ajudar ela a parlamentar e tudo mais, fazer as orientações finais ali para ela estar servindo como coroinha. Então vamos lá. Então os sacramentais, eles vão remeter justamente a lembrança que tem, né? Então já fala-se, e é visto, e é comprovado já na história, que foi achado até na arquitetura da época, né? Muitas ruínas, que já tinha imagens ali nas paredes e tudo mais. Então era uma forma que as pessoas achavam de estar venerando ao santo, e no caso a Deus, a latria, né? De estar adorando a Deus, a Santíssima Trindade, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Beleza. Seguindo nesse sentido, nós falando sobre diretamente o que é devoção, veneração, adoração, né? E lá no livro de Sabedoria 7:30 vai falar, né? Que a sabedoria, a malícia não vence, pois a malícia não vence a sabedoria. Então quando nós aprendemos, nós temos conhecimento, nós entendemos que a malícia, a maldade, ela não vai ser maior do que o conhecimento dado por Deus, desde que nós usemos realmente isso. Então, quando nós usamos
sacramental, ele nos remete justamente a lembrarmos disso, a buscarmos essa fé ali dentro daquele exemplo, daquela imagem ali, vai nos remeter isso. Então essa imagem aqui, né, tem até um vídeo do Frei Gilson falando sobre a imagem, o pessoal até criticou muito, ele condenou, ali começou a rolar umas conversas fiadas, porque ele falava que o santo não faz milagre, não é isso. Ele só falou que isso aqui é uma imagem realmente, seja de barro ou de outro material. Então, a minha fé que pode mover montanhas ali, no sentido que Deus dá a graça de São José interceder, a Nossa Senhora. Então, São José e Nossa Senhora, eles não vão fazer nada se não for vontade de Deus, do mesmo jeito um anjo e outras coisas. Então, a imagem aqui, ela não vai curar. Ou se ela curar, é por vontade de Deus. Não é porque a imagem é curadora, é porque a vontade de Deus faz com que ela cure dentro da nossa fé, que nós acreditamos também. Então, a mesma coisa, por exemplo, se eu pedir um sacerdote para abençoar uma água, eu estou aqui bebendo a água, ele vem e abençoa aqui, impõe as mãos da mesma forma que o Senhor mandou. Mas aí, por exemplo, eu estou assistindo pela televisão, funcionaria do mesmo processo? Pela lógica da igreja, né, precisaria da presença do sacerdote ali diretamente. Agora, se você colocou seu vidrinho de água lá, próximo à televisão, e aí houve a bênção via televisão, e você crê que aquilo é água benta, e ela pode te trazer a cura? Pode, porque a sua fé, crendo naquilo ali, e é a vontade de Deus de te curar. Então nós temos que compreender isso e colocar isso. Beleza. Entrando na questão dos termos que a igreja usa, dentro da adoração, veneração, devoção, nós temos 4 graus de honra. Nós vamos ter o primeiro, a latria, que é dada a Deus, o Criador, juntamente com a Santíssima Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembrando que o Criador ele é maior do que todos, né, até do que o próprio Jesus, mas Jesus não deixou de ser Deus. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele também merece a nossa latria. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, que age em tudo pela vontade de Deus. Ou seja, a Santíssima Trindade é a latria, né, que a gente fala idolatria, né? A adoração a ídolo. Só que, nesse caso aqui, nós não estamos adorando a ídolo no sentido que era usado no termo antigo grego, latino, outros lá. Por exemplo, pessoal, os antigos romanos, né, usavam. Eles adoravam a imagem, a deuses mesmo, né, como se a imagem ali fizesse alguma coisa, ou deuses, inclusive deuses cruéis, né, que faziam, colocavam na cabeça deles, mas a gente sabe que é loucura da cabeça das pessoas, de matar pessoas, de queimar pessoas, virgens era morta para poder isso. E você vê que já é diferente, né, que Deus, ele pede o sacrifício ali, mas quando Abraão coloca Isaac lá para sacrifício no altar, o que o Senhor faz? O Senhor para. Então o Senhor só fez um teste de fé com Abraão, mas em um momento ele aceitou que matasse Isaac. Mas muitas vezes foi matado o cordeiro, outras coisas, beleza, em honra ao Senhor, tranquilo isso aí. Tanto é que na apresentação de Jesus no templo, e Jesus nascido, né, foi apresentado as pombas, né, foi dado ali para apresentar no templo, que poderia ser apresentado outra coisa. O interessante disso é que às vezes a gente tem a visão dos reis magos chegando ali na manjedoura com Jesus recém-nascido, né, e aí eu não estou querendo tirar essa imagem bonita da cabeça, mas assim, se a gente pegar a ordem cronológica, talvez eles vieram um mês ali, ou uns dias depois que eles chegaram. Até porque é o seguinte, se São José e Nossa Senhora eles tinham ouro, incenso e mirra para ofertar ao Senhor, por que eles iam ofertar somente a pomba? Porque naquele momento ali, como eles estavam fugindo, saindo de um lugar para o outro, eles não tinham dinheiro, não tinham condição, e foi o que eles tinham, né? Então é algo grandioso ali nesse sentido, não foi dado ali a Deus, não por eles não querer, porque eles não tinham para dar. Então imagina pra você ver, você acha que se eles tivessem ali ouro, incenso, outras coisas, eles deixariam de dar a Deus, né, pela honra de ter o filho dele ali junto, e daria só as pombas. Então, mas vamos voltando aqui. Depois da latria, tem uma palavra, a outra palavra que é usada é hiperdulia, que é a honra dada à bem-aventurada Virgem Maria. Então Nossa Senhora, no grau de hierarquia, ela vai ser a segunda. Por que a segunda? Porque depois de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e a honra dada a Adão e Eva na criação, não foi dada a nenhuma outra pessoa essa honra. Até porque é o seguinte, quando a gente lê algumas passagens no próprio Novo Testamento, o próprio Jesus no Novo Testamento, respondendo aos profetas, ele vai falar que ele já existia antes de Abraão. Se ele existia antes de Abraão, né, quer dizer que ele escolheu de onde que ele ia nascer. Então ele não escolheria vir nascer de um local qualquer, de uma forma qualquer. Ou seja, ele honra aquilo que ele mesmo fez. Mas por que Jesus escolheu alguém para vir à Terra? Porque era a vontade do Pai. Então Jesus honrou a vontade do Pai e fez isso por vontade do Pai. Então ele escolheu o melhor lugar para ele vir. Não o mais rico, nem o mais poderoso. Escolheu o mais honrado. Claro que Nossa Senhora e São José têm a descendência de Davi, né, de reis, mas, de qualquer maneira, naquela época eles não eram, não viviam reinado num palácio, né. Então, Nossa Senhora é dado, né, essa hiperdulia, essa veneração. Depois disso, quando foi instituído no século XIX São José como patrono da igreja, foi dado a ele o termo de protodulia,
que é a honra dada a São José acima de todos os demais santos. Então, nós temos lá a adoração, a latria, que é a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a Trindade Santa, hiperdulia a Nossa Senhora. Depois nós vamos ter a protodulia dada a São José. E, em quarto, a dulia, que é dada aos demais santos. Então, São José, ele está acima dos outros santos. Isso não sou eu que estou dizendo, né? A igreja que diz isso, inclusive dentro do próprio catecismo, dentro de outros documentos, quando a gente pega a vida dos santos, outros santos vão falar isso, né? Essa questão da superioridade de São José. Então, não é Emerson aqui inventando história nenhuma. Santos e doutores da igreja vão falar isso, justamente porque São José foi escolhido por Jesus para criar ele e cuidar. Então, isso não é uma honra dada a qualquer pessoa, né? Inclusive, muitas vezes nós esquecemos disso e deixamos de lado, né? A irmã Maria Agreda é uma vidente, né, uma mística, melhor dizendo, que foi dado visões de Nossa Senhora. E Nossa Senhora fala com ela o seguinte sobre São José: os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José. E quanto pode sua intercessão junto a Deus? Somente no dia do juízo os homens conhecerão sua iminente santidade, e chorando amargamente por não haverem conhecido e se aproveitado deste meio tão poderoso e eficaz para sua salvação e alcançar as graças que necessitam. Então, Nossa Senhora fala lá, né, que aquele que tem a devoção a São José e busca, ele vai conseguir uma grande graça. Você vê, Nossa Senhora, é lindo isso, porque Nossa Senhora podia falar assim: não, por que ele não está venerando a mim, que sou a mãe do Senhor? Mas porque é vontade do Pai que haja veneração a São José, para que, através dele, nós chegamos até a salvação. E quem faz isso é o próprio Pai, não é o São José, né? Aí São Tomás de Aquino, você vê que essa importância da protodulia, você vê que São José não está acima de Nossa Senhora, mas ele tem uma importância muito grande. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele fala o seguinte: alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos particulares. Ao São José foi conferido o encargo de nos socorrer em toda necessidade, em qualquer negócio, de defender, proteger e amparar com perenal benevolência todos os que lhe recorrem. Então, os sacramentais, dentro do que a igreja vai falar, são armas, artifícios ali que nós vamos usar para trazer a graça de Deus à santificação. Aquele instrumento ele só vai ter um poder se for da vontade de Deus. Se não for, ele é só um símbolo. Nós temos que deixar isso claro de novo. Só que é importante nós salientarmos isso, porque dentro do processo de veneração, nós vamos colocar Deus Pai, né? Então, igual eu coloquei a cruz aqui, tá? Jesus, que representa a Santíssima Trindade, tem Nossa Senhora e São José junto, né? Por que Nossa Senhora e São José junto? Porque eles têm o grau de hierarquia ali. E aí, quando tem a medalha aqui de São Bento, né, representa os demais santos. Nesse processo, é usado, no geral, nos atos de consagração, a cadeia. No caso de São José, por que a gente não usa a cadeia ou não vai usar a cadeia? Não é proibido, quem quiser usar, inclusive a minha aqui, ó, eu tenho uma medalha de São Miguel Arcanjo, dos Arcanjos, né? Uma de São Padre Pio, uma de São José e uma da Virgem Maria, da medalha milagrosa. Só que aí, nesse ato de consagração, eu preferi justamente para trazer conhecimento e difundir conhecimento, que nós possamos usar o cordão de São José, que é o cordão das 7 alegrias de São José, e depois se tornou também as 7 dores. Com 7 dores e 7 alegrias de São José. É um cordãozinho que a gente vai usar para rezar 7 Pai Nosso e 7 Ave Marias, contando cada nozinho desse aqui, e juntamente fazer a oração referente. Cada oração que está, inclusive no texto que eu vou estar mandando para vocês, ele é tirado da Sagrada Escritura, então não é nada fictício ou que só alguém inventou, né? Foi termos, coisas tiradas da Sagrada Escritura, da mesma maneira que o texto, né, os mistérios que nós refletimos. Inclusive, é importante isso aqui sobre o texto, que muitas vezes as pessoas acham que nós estamos rezando o texto ali, estamos num processo de repetição sem necessidade. Mas quando nós rezamos a Ave Maria, é Nossa Senhora respondendo ao anjo por vontade do Senhor. E o demais, a parte da oração restante, é a mesma coisa, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então nós estamos glorificando ao Senhor pelo fruto do ventre que está lá. Diferente de Eva, que não aceitou a graça de Deus, Nossa Senhora aceitou e trouxe a graça para nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, é um dogma de fé, né? Inclusive dia 1º nós celebramos Nossa Senhora como Mãe de Deus, né? Mãe da Igreja, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você vê que nós não falamos Nossa Senhora está acima de Deus, nós estamos pedindo para ela rogar por nós. E aí, quando nós iniciamos os mistérios, nós fazemos oração, né? Colocando os pedidos que foi falado aos pastorinhos lá para Nossa Senhora. Juntamente nós vamos rezar o credo, né? Que é a segunda oração mais importante para nós depois do Pai Nosso,
nós vamos professar a nossa fé. Depois as Ave Marias, enquanto nós começamos já com a primeira Ave Maria, é o quê? A anunciação do anjo Gabriel, depois a rezar a Ave Maria. Depois a visitação a Santa Isabel. Depois, o verbo divino se fez carne, né? Habitou entre nós, falando de Jesus. Depois disso, nós vamos seguindo, vai começar os mistérios. Então, todo mistério, ele remete à vida de Jesus. Ou seja, o texto não é para Nossa Senhora. Nós estamos pedindo a intercessão Nossa Senhora. Da mesma maneira que, quando nós rezarmos cada conta, cada nozinho desse cordão, ele vai nos remeter a Jesus. Juntamente a Nossa Senhora também, mas a Jesus principalmente. A medalha aqui, ó, o ato de consagração que nós vamos fazer é em honra ao Senhor. Tanto é que o termo, né, o pergaminho que nós lemos no dia da missa, em outra aula eu vou ler ele, vou explicar melhor como ele vai funcionar o ato de consagração. Mas aqui só a frase aqui para vocês entenderem. Ó. Ato de consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, pelas mãos do glorioso patriarca, patrono da Igreja Católica São José. Ou seja, São José está intermediando a Deus, que é a própria sabedoria encarnada. A Jesus ali, não é São José que é maior. Inclusive, lá na frente, uma parte da oração vai falar: acima de tudo, quero imitar o humilde silêncio com que envolveste Jesus e Maria. Para mim, tudo repousa nisso. Ou seja, nós estamos falando de Jesus. Então, não estamos inventando história, não fazendo graça aqui. E aí, desses 7 nós e essas 7 dores, nós vamos ter lá a primeira, por exemplo, a primeira dor, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, São José, naquele momento, ficou triste ali, né, porque Nossa Senhora estava prometida para ele em casamento. Mas depois vem a alegria, né? O anjo do Senhor apareceu em sonho e disse que o filho de Davi, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, né? As duas passagens estão em Mateus 1. Então, a segunda dor veio para que era seu, os seus não... Veio para o que era seu e os seus não o escolheram. João 1. Alegria, foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Então, nós vemos aqui que é tudo dentro das passagens bíblicas. E quando começou isso? A oração em si, muitas orações que eu falei já começaram desde do ano 50. E nesse percurso, nesse decorrer, teve muitos processos de veneração a São José, inclusive do Sagrado Coração de José, que nós vamos falar um pouco aqui também ao final. Mas sobre a questão do cordão, ela começou principalmente quando uns frades, eles estavam viajando, né? Tinha 300 pessoas em viagem, e nesse processo o barco afundou. Na hora que o barco afundou, eles ficaram presos às madeiras e recorreram ao Senhor, né, e começaram a pedir intercessão a São José. Eles eram devotos a São José. Apareceu ali um jovem, pediu que eles confiassem, tivessem coragem, tivessem fé e que tentassem nadar. Eles conseguiram nadar até a margem, e quando eles chegaram lá, foi apresentados a eles, São José pegou e falou, né, que era São José, e que nesse processo eles deviam rezar e pedir intercessão, né, de São José ali, fazendo as orações, que é os 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias, e primeiramente tinha, né, as alegrias. E depois lá pelo século XIX, um padre, também em graça de Deus, ele rezou em oração ali, tudo mais o Senhor falou para incluir, né, as 7 dores, as quais foram inclusas, o padre pediu ao Papa, foi aceito e foi incluso. E a partir daí ficou, né, 7 dores e 7 alegrias de São José. Essa oração feita naquele período lá. Então nós já vemos aí que a intercessão de São José foi muito importante nesse sentido naquele momento. Então não foi algo, mas tudo vontade de Deus, né? Você vê que os padres pediram intercessão de São José para que Deus agisse, né? Não foi para que ele fizesse algo, né, igual às vezes as pessoas acham e tudo mais. Então é bom a gente ter isso na mente, né? Que São José, ele não faz nada se não for vontade de Deus. Beleza. Nesse sentido, então, no dia lá, nós vamos fazer a bênção do cordão, vai ser passado um cordão para cada um, uma medalha. Quem quiser depois tirar a medalha e colocar ela na cadeia e usar a cadeia, tranquilo. Tem pessoas que usam a cadeia no pulso, tem outros que usam na perna, aí cada um vai usar da forma que for melhor. Hoje eu uso muito um texto desse aqui, ó, no pulso, esse aqui é de minha filha, né, tem esposa, tem uma, minhas filhas também. O meu eu não estou usando porque tava, esses dias, uma pessoa me pediu oração, eu rezei, e ela falou que tinha perdido, eu peguei e dei o meu para ela rezar. Então nesse lá também tinha lá a imagem, né, de Jesus. Esse aqui minha filha não tem, mas minha esposa tem, né, também a medalha de São Bento, a imagem de Nossa Senhora e de Jesus. Não tem São José, porque infelizmente é difícil a gente achar esse entremeio aqui para fazer os textos. Eu achei esses dias uns de São José, vou comprar agora para ver se
se são bons, né, para mim fazer uns, para colocar junto com o de Nossa Senhora, e o de São Bento e o de Jesus ali, que eu coloco junto com a cruz e tudo mais. Outra forma também que eu preferi fazer foi, no meu crucifixo aqui, ó, vocês veem que tem uns nós aqui. Tem 7 nós. Esses 7 nós, até as pessoas às vezes acham, né, que eu sou de uma comunidade de vida, ou então se perguntam sempre isso, se eu sou padre, já me perguntaram se eu sou diácono. Direto, como o pessoal vê a aliança, direto o pessoal pergunta se eu sou diácono, né? Quem sabe da vontade de Deus um dia, mas no momento não fui convidado nem chamado. Se eu for, eu aceitaria pela vontade de Deus, mas não é algo que é confirmado nem nada nesse sentido, não. E nem que tenha nesse sentido. Faz pessoas imaginando ali, e às vezes vê a gente um símbolo, você vê que a importância do símbolo até para evangelizar. E eu decidi colocar o cordão branco porque mostra a pureza, né? Pureza de Nossa Senhora, pureza de São José e principalmente Nosso Senhor, né? Pureza de Nosso Senhor. O Senhor foi envolto ali nos brancos, ali, as panos brancos. Então o branco vai remeter essa pureza. E os 7 nós aqui vai representar as 7 dores de Nossa Senhora, né? Juntamente com as 7 dores e alegrias de São José. Lembrando, igual ao meu caso, muitas vezes eu tenho que tirar isso aqui tudo, porque senão trabalha até aliança. Então, igual eu falei, são símbolos, né? Mas quer dizer que eu tirei hoje, eu vou morrer por isso ou isso? Não. Não é isso, de forma alguma. A gente que faz agir é a nossa fé. Agora, claro, eu tenho que ter o cuidado. Eu tenho um texto, por exemplo, o texto quebrou na oração. Isso é questão de batalha. Vocês viram que no início da oração aqui, comecei a abrir a boca, eu não estou com sono. Né? De outros vídeos eu estava cansado com sono e tal, mas hoje não estou. É porque realmente, às vezes é uma batalha, principalmente quando a gente reza o texto. Vou tirar o óculos aqui, tá batendo reflexo. Quando a gente reza um texto ou outras orações, né, existe uma batalha muito grande nesse sentido. Então, o texto, se ele quebrou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele fora? Não. Ele é um sacramental. Se ele foi abençoado, é algo abençoado por Deus. Então, eu tenho que ter o cuidado de pegar esse objeto aqui, levar ele para ele ser queimado, ou queimam ele ali, né, põe fogo nele, ou eu enterro ele, certo? Mas nada de jogar fora. Então, imagina você ver, eu pegar todas as alfaias, aqueles panos bonitos que tem no altar ali, que o Senhor consagra ali para o seu corpo e seu sangue, e eu jogar tudo fora de qualquer forma? Não. Então, a gente tem que ter o cuidado. O sacramental ele tem sua importância de qualquer maneira. De qualquer maneira, não, ele é muito importante, mas eu falo de qualquer maneira, que ele não é uma coisa que eu vou só pegar e jogar fora assim de qualquer maneira, certo? Então, dentro disso, nós vamos usar, e ali no dia vai ser abençoado, o livro, as outras coisas, cada um faça da forma melhor. O mais importante é que eu tenho o exemplo de São José, né? Inclusive, no decorrer estudando, a gente tem um livro Imitação de Cristo, eu achei também um livro Imitação de Nossa Senhora, e também essa preciosidade aqui, ó, Imitação de São José. Então, importante para nós, nesse ato de consagração, nós imitemos São José para que ele nos leve a Jesus. Você vê que a foto aqui, ó com quem que ele está, o Jesus. Então a gente vai ver nas medalhas, tudo assim. São José nunca ele vai estar sozinho. No geral, ele sempre está com Nossa Senhora e com Jesus nos braços. Da mesma forma que tem a representação, de algumas representações de Jesus acalentando São José antes da hora da morte. Então, é importante esse cuidado. Eu vou ler algumas coisas aqui. Então, dentro do processo lá, fala, né, de adoração, lá em Lucas, vai falar, né, o Senhor teu Deus adorará somente e ele prestará culto. Quando nós pegamos lá em Mateus também, vai falar a mesma coisa, né, justamente para que a gente não coloque ninguém acima de Jesus. Não vai ter jeito, tem que voltar com o óculos. Está batendo reflexo, mas pode desligar a luz aqui, se melhorar. Melhorou. Mas eu tenho que usar o óculos, não tem jeito. Ficou ruim aqui de noite, é incômodo para mim ler. Então, Mateus 4:10 vai falar, né? O Senhor teu Deus adorará e somente ele prestará culto, a mesma coisa que fala em Lucas. Ou seja, somente a Deus nós vamos adorar. Nós vamos pedir sempre a proteção, né? Então, a oração que é feita lá desde o ano 50 é essa aqui, ó. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata. Diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Você fala aqui que diante do trono de Deus. São José não está no trono de Deus. Ele não está acima do trono de Deus. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão de vosso Filho adotivo, Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra, ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Você vê que aqui fala, né? A intercessão a vosso Filho, né? Jesus Cristo. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim. Amém. Então você vê que a graça não é de São José, é dada a Jesus, né? Então São José está intercedendo ali nesse sentido. Então é importante a gente salientar isso para que não haja uma confusão. Então lá no material vai falar, né, sobre a questão do cordão, das outras coisas.
sobre o que é o sacramento, os sacramentais, inclusive está no catecismo, né, da Igreja Católica aqui, no 1674, seguintes, e lá na frente vai ter um resumo, inclusive, disso, falando o seguinte, 1677, chama-se sacramentais os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cuja finalidade é preparar os homens para receber os frutos do sacramento. Então, o sacramental nos prepara para receber os sacramentos e santificarem os diferentes circunstâncias da vida, certo? Mas, fala lá, no seguinte, né, entre os sacramentais, as bênçãos ocupam um lugar importante. Compreendem ao mesmo tempo o louvor de Deus pelas suas obras, a intercessão da Igreja para que os homens possam fazer o uso dos dons de Deus, segundo o Espírito do Evangelho. Né? Lembrando que, fala lá, além da liturgia, a vida cristã nutre-se das variadas formas de piedade popular, enraizadas nas diferentes culturas, procurando esclarecê-las com a luz da fé. A Igreja favorece as formas de religiosidade popular, que exprime um instinto evangélico e uma sabedoria humana, e que enriquece a vida. É para enriquecer a nossa vida humana, né? Mas que ele não fique acima, ele não pode ser acima de forma alguma. Inclusive lá no 1675, no final fala assim, ó, que a liturgia é mais importância, né? Ela é longe a mais superior do que os sacramentais. Então a gente tem que ter o cuidado de não colocar, como se diz, o boi na frente da carroça, então nós colocarmos o sacramental como mais importante que Deus. É a mesma coisa que eu preciso do meu currículo humano para que eu possa conseguir um emprego, melhorar a minha vida, etc. e tal. Isso vem através de quê? De estudo, né? De prestação ali de prática diária, que a gente chama proficiência na parte profissional. Só que isso não é mais importante, muitas vezes, do que a indicação. Eu posso ser o melhor profissional que seja, mas se eu não tiver alguém que me indique o caminho ali para isso, ele não serve de nada. Então, é importante que eu tenha um currículo, que eu use esse conhecimento, mas que eu tenha alguém para indicar. Para chegarmos ao céu, nós precisamos de alguém que nos indique também. Como São José não está aqui em carne e osso, nós vamos usar as imagens e os exemplos para seguir a ele, para que ele nos leve ao céu. Mas lembrando que isso não é mais importante que a graça de Deus. Então, o currículo, muitas vezes, ele não é mais importante do que a indicação ou do profissional que eu tenho que ser, que eu devo ser. Então, inclusive, no ato de consagração, eu coloquei meu currículo, mas não é a forma de mostrar que eu sou melhor do que ninguém. É mostrar para vocês que eu sou ser humano, igual vocês, que eu estou na luta, que eu estou buscando. Eu tenho experiências profissionais, mas eu também tenho experiências religiosas. Né? Eu comecei a rezar o texto, fui conduzido pela minha mãe quando eu acordava em febre, quando eu era criança, e nascedente, essas coisas. E minha avó começou a me levar também para a legião desde pequenininho, assim. Então, desde os 3 anos de idade, eu aprendi a rezar o terço. Ou seja, eu tenho quase 39 anos, e nesse processo, minha família sempre me encaminhou para a vida cristã, para a vida católica. Então, não foi algo do dia para noite. Então, eu tenho uma vivência. Né? Desse tempo aí, eu já estou quase com 24 anos de catequista, quase 17 a 18 anos ali como pregador, e outras coisas que eu fiz. Mas lembrando que isso tudo é serviço de Deus, não é vontade de mim, não é que eu sou melhor. E eu aprendo todo dia. Então, cada vez que eu estou estudando mais aqui sobre São José, eu tenho aprendido tanto sobre a igreja, inclusive. Sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, assim, de forma profunda, vocês não imaginem, sabe? Um colega, um amigo, né, o Felipe, ele me deu um texto, né, impresso ali de um curso que ele estava fazendo nos Arautos, e lá falava sobre o Espírito Santo. E aí eu tive a curiosidade, né, li, muito bacana o texto, inclusive algumas coisas nas aulas presenciais eu citei sobre a questão do Espírito Santo ali que é falado, e por coincidência eu estava lendo um livro da catequese de São Tomás de Aquino, esse livro aqui, ó, Catequese de São Tomás, que fala também sobre o Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade, no Credo. Ele vai falar tudo sobre o Credo. E é interessante disso, porque depois eu tive a curiosidade de pesquisar sobre esse texto. E esse texto é um livro de uns padres, né? E ele é interessante porque ele fala, o título dele fala o grande desconhecido, né? Que seria o Espírito Santo ali, de Deus. Nós não conhecemos, mas ele está à nossa volta, em volta a nós, e ele que age por vontade do Senhor, para fazer as vontades do Senhor. Então, seguindo aí, nesse sentido da questão dos sacramentais, nós vemos que muitas vezes nós falamos assim, mas isso é importante, não é? Então, vou pegar alguns exemplos aqui do próprio São José. São José agiu através de instrumentos ali, mas, é claro, é a fé da pessoa juntamente com a graça de Deus. Tem o milagre da caneta, né? O milagre da caneta aconteceu o seguinte, as irmãs, elas tomavam conta de um orfanato nos Estados Unidos, em Nova York, e aí elas estavam sem dinheiro, sem condição, que é o mesmo caso, parecido com o caso de Santa Teresa d'Ávila, quando foi instituir o mosteiro, que lá na frente a gente vai falar e estudar. E aí, o interessante disso é que elas falam, né, que elas não tinham condições ali de manter o número de crianças, e pediram ao governo, né, uma atenção das despesas ali, para ajudar nas despesas. Só que isso, né, teria que passar pela aprovação do Senado, e constituído lá, a maioria na época não era católica, ou seja, teria uma dificuldade de talvez ser aprovado, né?
E aí a superiora lá das irmãs da congregação, ela pediu, né, que as irmãs rezassem, né, e aí confiou a São José, pedindo intercessão. E aí ela pegou uma caneta, né, colocou nas mãos da imagem de São José e rezou, falou assim, ó, aqui ficarás nas vossas mãos, São José, essa caneta, até que o projeto seja assinado. E assim passou meses, né, e aí numa tarde lá, as religiosas ouviram o barulho da caneta que tombou no assoalho. Então a caneta que estava lá, ela caiu, e aí a superiora foi buscar, né, e ela já ficou radiante, né, e disse, né, São José nos ouviu. E aí fala que 1 hora depois que chegou um telegrama, e nesse telegrama informava que houve aprovação da lei. E aí as irmãs agradeceram a São José. Né? São Bernardino de Sender fala, né? São José foi o homem mais puro em sua virgindade, mais profundo em sua humildade, mais ardente na caridade, mais elevado na contemplação. Pegando a questão do Sagrado Coração de Jesus, nós temos o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Né? O Sagrado Coração de Maria, ele é um dogma, né? Que ele é novo, né? Praticamente depois de quase 20 séculos aí que foi instituído. E juntamente nesse processo, desde do século XV e XVI ali, começou a se falar do Sagrado Coração de São José também. Só que foi algo que ficou mais esquecido. E lá pelo século XVIII, mais ou menos, começou a se falar do Sagrado Coração de Maria, de São José, desculpa. E, inclusive, tem relatos, né, que lá pelo ano 1733, mais ou menos, no Brasil e no México, alguns outros lugares, começaram a venerar esse Sagrado Coração. Dentro de estudos que foi feito, até alguns que eu estava lendo, de alguns monsenhores e padres, que foi tentado de todas as formas que a igreja aprovasse, né, sobre a questão do Sagrado Coração. Só que a igreja ela tem um zelo muito grande antes de falar qualquer coisa, se não for pela vontade de Deus, para não criar alarde e polêmica e briga. Então, de momento, os papas anteriores aos atuais, eles tinham proibido, né, sobre a questão do Sagrado Coração, de fazer imagem e tudo mais, ou mesmo a imagem vinculada ali, mas depois foi retirado isso. Então, assim, não tem uma comprovação se tem ou não tem, se está autorizado ou não, mas a gente sabe que hoje há congregações religiosas pelo mundo aí que tem, né, o Sagrado Coração de Jesus, Maria e José, ou às vezes só o São José, da mesma maneira que a gente vê falando, a gente acha imagens na internet, mas ainda não existe o dogma falando sobre a questão do Sagrado Coração de José. Até porque, talvez se for ter sobre a questão do Sagrado Coração, a gente teria que falar sobre o dogma da pureza de São José. E é algo que a igreja vai demorar talvez um tempo, ou se não, né, hoje com a tecnologia, talvez a vontade de Deus e a tecnologia dentro dos documentos que se tenha, ache algo importante para ajudar nesse sentido. Claro que o restante é mistério de fé, né? É oração, muita oração e a vontade de Deus. Mas como São José nos últimos 200 anos ele tem aparecido mais, talvez a gente consiga avançar nesse sentido. A igreja confirma a autorização para pelo menos a veneração ali ao Sagrado Coração e depois institui como um dogma se for da vontade de Deus. Mas como Nossa Senhora falou à irmã Maria Abreda, que a veneração de São José é algo concreto que vai acontecer. Desde que aqueles que queiram, né? A gente vê que tem tido uma conversão muito grande de pessoas, tanto católicas como protestantes, ao catolicismo pelo intermédio de Nossa Senhora e São José. Né? Então isso é lindo e maravilhoso. Né? E lá no Levítico, Levítico 20, dos 7 e 8, né? Fala assim, ó, vós, porém, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os praticarei, pois sou eu, Yahvé, que vos santifico, portanto. E aí vai falar, né, que o Senhor amaldiçoou um monte de coisa, inclusive homem dormir com homem trai mulher, outras coisas, né? Então, Deus que nos santifica. Ele fala isso a Moisés. Não é eu que sou santificado. Então, se São José, ele teve a graça de cuidar de Jesus, foi Deus que quis assim, foi a vontade do Senhor. Então, essa questão, por exemplo, de São José ali, do Sagrado Coração, se acontecer um dia, vai ser vontade de Deus. Mas, né, alguns estudiosos, até o próprio São Tomás e Santo Agostinho, tinham um certo receio ali, vamos dizer assim, não falar afirmando, porque era difícil afirmar isso. Né? Mas, dentro do texto de Mateus, né, que fala, quando fala lá que quando Jesus morreu, fala assim, né, Mateus 27, 51. Nisso o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De cima a baixo a terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Então, para a gente entrar no dogma do Sagrado Coração, dependeria da confirmação disso aqui, desse texto, no sentido que o Senhor quisesse, né, dentro da sabedoria, ou visões, que o Senhor desse alguma outra coisa assim, a igreja entendesse nesse sentido, porque aqui seria a possibilidade do seguinte, que é uma das coisas que São Tomás e Santo Agostinho estudavam e falavam, e tantos outros santos, que é a questão seguinte, se os santos, fala ali que os santos ressuscitaram, eles levantaram os mortos, ressuscitaram, quer dizer, o que viraram esses mortos depois? Sumiram.
Ou eles voltaram para o túmulo, ou então o Senhor os levou. Se os santos levantaram, uma possibilidade levantada sobre isso é o seguinte, que São José, sendo o pai de Jesus, ele seria um dos primeiros a se levantar, juntamente com João Batista, pela santidade deles. Né? Porque São João Batista também foi escolhido por Deus ali para anteceder a vinda do Senhor. Então, se isso é verdade, né, se comprove isso, né, não estou falando que a Bíblia é mentirosa, ali fala dos santos, ou seja, São José poderia muito bem estar nesse meio. Mas a igreja entendendo nesse sentido que é isso, aí pode vir a questão do Sagrado Coração de José ser colocado como um dogma, né, e aí a gente tem uma veneração a isso. Mas você vê que o próprio Sagrado Coração de Jesus ficou muito tempo esquecido. Em várias aparições ele fala, né, que ele tem a tristeza das pessoas que esqueceram dele e principalmente do seu Sagrado Coração. Então o coração de Jesus foi transpassado ali, derramou sangue e água, né, para a nossa salvação. Muitas vezes nós esquecemos disso e ficou muito esquecido, né, por muito tempo, muitos anos ficou esquecido. Então é importante nós termos esse cuidado. E aí, por fim, pegando essa questão da veneração ali dos sacramentais, que é uma dúvida, às vezes, o que eu vou usar ou não, igual eu já falei, nós vamos fazer o cordão, você pode usar ou não, mas vai ser abençoado ele de qualquer maneira, ou seja, depois você também não pode descartar ele, pode até guardar lá na sua casa, mas o sacramental, ele tem que ser algo para ser usado. Então, assim, eu recomendo, se não for usar, coloque fogo, então enterre, mas não deixe ele jogado lá. Isso é a mesma coisa da pessoa vai lá, pega um terço para abençoar o carro, só que ele nunca reza o terço. Então, o terço, o objeto, ele não vai fazer milagre. O que faz milagre é a vontade de Deus dentro da nossa fé. Então, se você não tem fé e você não busca, o sacramental não vai servir de nada. Não estou falando que se for da vontade de Deus, pode proteger, mas no geral, não é isso. A imagem aqui só vai resolver alguma coisa se eu seguir a vontade de Deus, seguindo os exemplos de São José. Né? Então, eu aqui em casa, a gente, quando fez esse altar, foi justamente para valorizar esse sentido, né? Para nós termos mais na nossa casa a presença do Senhor, dos santos, dos anjos, mas lembrando que nós rezamos ali, nós estamos em veneração, mas adoração a Deus. Tanto é que aqui, ó, vocês podem ver, que o altar aqui está ao centro, que é a cruz, Senhor crucificado, e ali em cima tem outra cruz maior. E aqui em todos os cômodos da casa nossa tem um crucifixo. Então, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Mesmo que essa cruzinha pequena, eu vou até quero adquirir outra maior, mas é o Senhor ao centro. São José de um lado, Nossa Senhora do outro. Ali nós temos os santos, os anjos, quadros e tudo mais ali na parede, num nicho ali com outras imagens de santos, inclusive das aparições de Nossa Senhora, mas não é mais importante. E aí, finalizando aqui a aula, esse manto que está aqui, ó, é o manto de São José. É interessante que conta a história, né, que pode entrar naquela questão dos livros apócrifos de sendo ou não verdadeiro, mas, de qualquer maneira, é uma história lindíssima. E esse manto remete ao seguinte, que São José, quando Jesus ele era pequeno ainda, São José, naquele processo ele teria que trabalhar para sustentar a família, a casa dele. E aí passou um período de aperto ali. Então São José ele estava devendo já ao madeireiro, que vendia as madeiras para ele construir, mas ele não tinha o dinheiro todo para pagar, e ele precisava mais madeiras. E aí ele tentou de todo jeito juntar o dinheiro e não conseguia de forma alguma, até chegar um ponto de Nossa Senhora intervir e falar assim, ó, vamos pedir emprestado. Inclusive São José queria, mas aí Nossa Senhora pediu que ela mesma fosse. Ela pegou e foi, colocou o véu ali, foi e pediu. Várias pessoas, né, amigos e tudo mais, familiares, mas ninguém tinha. E aí São José falou, o que eu vou fazer? Aí, com fé ali, ele pegou e foi de qualquer maneira até o Senhor. Disse que era um homem avarento, né, o Senhor Ismael. E esse Senhor Ismael, ele conversou com o Senhor Ismael e falou o seguinte, eu tô com a metade do valor aqui para me te passar, a outra eu não tenho, mas eu vou deixar com você esse manto. Esse manto foi o manto que São José usou no casamento. Então, para ele era algo muito sagrado. Era algo muito valioso, né? Além de era pano nobre e tudo mais, que era para usar do casamento. Então, ele pegou e falou com ele, falou, se você confiar em mim, eu te pago, mas eu vou deixar esse manto aqui como calção ali para segurar até eu voltar para mim te pagar. Esse homem, ele tinha um problema de vista e ele não enxergava muito bem. Assim que São José deixou o manto lá, ele melhorou as vistas dele. Então, ele começou a enxergar bem novamente. E aí ele, espantado com isso, sem saber o que tinha acontecido, ele foi embora. Quando chegou na casa dele, a mulher dele chamava Eva, disse que era uma mulher também ranzinza, de briga, de confusão, muita ira, né? A mulher dele estranhou, aliás, o senhor Ismael estranhou, né? Que a mulher dele estava serena, tranquila, conversando em paz, sem briga, sem nada. Então já nós tivemos um milagre, né, da visão, depois outro milagre da mulher. Beleza. Aí nesse processo da cura do senhor Ismael e da Eva, eles já ficaram assim, ó. O Senhor nos deu a graça através desse manto. Eles já desconfiaram que era o manto. Se Deus nos der a graça através desse manto, nós vamos guardar ele. Então o que eles pensaram? Nós vamos comprar outro manto para José, vou dar a ele e não vou devolver esse aqui. Só que de momento ali eles queriam mais, de certa forma, meio que enganar São José. Não tanto dar a ele, né? Mas eles tentaram conservar e compraram outro manto. Nesse processo,
tiveram outros milagres ali, né? Então, tiveram outras coisas. Então, quando eles planejavam de entregar, fala, né, que tinha uma vaquinha deles lá que estava doente, essa vaca adoeceu, e que ela gemia, né, ali, rugia muito ali de dor, e que quando Ismael ele pegou o manto e colocou sobre a vaca ali, a vaca ficou curada. Aí, quando eles já estavam decidindo realmente a São José sobre a questão do manto, pegou fogo na casa do sogro ali, dos parentes deles, e aí chamaram ele para poder ir apagar. E pela quantidade de chamas, não teria como ali, né, apagar o fogo e tudo mais. Ele pegou e fez o quê? Ele arrancou um pedaço do manto e levou. E disse que quando ele jogou no fogo esse pedaço desse manto, o fogo se extinguiu. Então, um quarto milagre. O que eles fizeram? Não, nós vamos ter que dar não só o manto, nós vamos comprar outro manto para José, mas vamos dar outras coisas para ele, para a mulher dele, para a criança, para eles poderem sobreviver, para a gente não ficar sem esse manto de forma alguma. E foram até São José. Inclusive, quando ele chegou, ele ajoelhou, né, diante de São José e falou, né, entendendo que São José era o santo profeta ali, e falou, né, que queria ficar com aquele manto, que ele não tirasse aquele manto de forma alguma dele, né, que louvado a Deus por tudo que foi feito através da santidade do profeta ali, São José, e do manto, né, lembrando que o profeta aqui, eles falaram, viu, gente, eu só estou repetindo. E aí ele tentou de todo jeito, né, ofereceu um monte de coisas para São José, de benefícios e tudo mais, mas São José ficou mais comovido ali com a fé dele, né, com a fé dele naquele momento, e aceitou, né, as oferendas ali dadas a ele, a Jesus, e deixou o manto com Ismael. Então a história do manto, né, começa a partir daí, e aí rezado-se, né, todas as quarta-feiras, quarta-feiras aí a data comemora-se o dia de São José, né, inclusive sobre a questão do Sagrado Coração, hoje se celebra geralmente toda a primeira quarta-feira do mês, ou todas as quarta-feiras do mês. Alguns lugares, né, já começou a se celebrar um domingo ali, o primeiro domingo, ou todo sábado, ou o primeiro sábado do mês é remetido a Nossa Senhora, né, os 3 primeiros sábados, melhor dizendo, mas acaba que a maioria dos lugares celebra todos os sábados, e o domingo ficou para o primeiro domingo ali, para celebrar sobre São José. Só que aí tem a questão da quarta-feira também, que é rezado, todas as quarta-feiras. Então a questão do manto, né, feita oração, rezado o texto e tudo mais, e aí por isso esse manto aqui. Eu fui lendo, estudando, descobri, né, um pessoal vendendo sobre a questão do manto e uns livros na internet, e comprei, achei interessante, o livrinho é bem bacana, esse livrinho aqui, ó, ele tem bastante coisas de milagre de São José, coisas que os santos falam, então assim, muito bom mesmo, muito bacana mesmo, achei interessante o livrinho, um livrinho pequeno, né, de 60 páginas, mas é bem rápido você ler ele, né? Então é algo interessante, né? Inclusive veio, o vendedor, né, fez algo bem cuidadoso com relação à questão de São José, que vem esse saquinho aqui, ó, bacana, bonitinho, vem os livrinhos, esse encarte aqui vem falando sobre esse último milagre do manto que eu contei agora, e vem o texto, né, as orações do texto a São José. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, né? Por fim, uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar, inclusive esse vídeo é um segundo vídeo, né? No outro eu falei isso muito antes, mas esse eu deixei por fim. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é o seguinte: nós temos os sacramentais e temos o sacramento. Jesus Eucarístico é um sacramento, é um dogma de fé, é uma verdade, ou seja, ele é o corpo e sangue de Jesus. Então nós temos que honrar ele, da mesma forma que nós honramos os sacramentais. Então, não adianta a pessoa se prostrar diante da imagem que não vai na missa. E por isso que nós temos que ter um respeito muito grande a tudo que a igreja institui, inclusive ao sacerdócio, né? Os 3 graus da ordem. Nós falamos de sacramento no início, o grau da ordem ele inicia primeiramente com o diaconato, depois o presbiterato, né? Então se torna diácono, depois padre e depois bispo, o episcopado. Beleza. O diaconato, que é o primeiro grau da ordem, geralmente é algo deixado de lado, que as pessoas não dão importância. Inclusive, meu tio, diácono, e também, isso não só diácono, outros ministros também, ministro da Eucaristia, eu já vi falando isso, né? Tem um tio mesmo que é ministro, ele fala que às vezes já aconteceu várias vezes ele perceber que ele está celebrando e as pessoas chegam e veem que aí ele vai embora. Só que aí eu te pergunto o seguinte: você mora num lugar que fica muitas vezes 6 meses sem ter uma celebração eucarística, como acontece em muitos lugares, às vezes fica ali uma vez no mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tem lugar que é um ano. Aí um padre foi lá e consagrou uma quantidade gigantesca de hóstia e deixou lá, guardado, para esse período. Aí toda semana vai ter celebração, só que aí o padre não está lá. E aí quem vai celebrar é o diácono ou o ministro. Aí eu te pergunto o seguinte: você vai embora e deixar de receber Jesus Eucarístico? Porque não é o sacerdote que está ali, o padre, né, ou o bispo. Tudo bem, quando for o ministro, não é alguém ordenado, né, alguém que a igreja dá uma autoridade ali para poder celebrar, mas ele não é um ordenado.
Mas nós temos que ter um respeito de qualquer maneira, porque Jesus Eucarístico está dentro da igreja e está lá já consagrado. Mas se for um diácono, eu estou pecando duplamente, porque eu estou pecando contra Jesus Eucarístico, que eu estou deixando de lado, e segundo, eu estou pecando contra um escolhido dele. Porque o diaconato é o primeiro grau da ordem, ou seja, antes do padre se tornar padre, ele tem que ser diácono. Ele faz um período probatório, geralmente de 6 meses a 1 ano, depois ele se torna padre. Então, se ele escolher não se tornar nesse período, ou se a comunidade não aceitar, ele vai ficar como diácono ali por um bom tempo. Lembrando que nós temos 2 tipos de diaconato, o permanente e o provisório. O transitório, né? O transitório seria o seminarista que se torna diácono e depois vira padre. O permanente é o homem casado, igual o meu caso, que sou casado há mais de 5 anos, tendo uma vida ali acima de 35 anos, tendo uma vida ilibada ali, né? Uma vida comunitária, etc e tal, e que é chamado para exercer o diaconato. Lembrando que o diácono, o permanente, ele não pode, ou o transitório, ele não pode consagrar as hóstias e nem pode atender confissões, mas ele pode fazer uma direção espiritual, né, se ele tiver espiritualidade para isso, conhecimento para isso. Ele poderia te fazer, dar uma bênção do mesmo jeito, ele pode celebrar batismo, casamento e tudo mais. E a Santa Missa ali, ele pode celebrar parte da liturgia da palavra, inclusive quando tem liturgia eucarística, um padre, ele é que faz a leitura do evangelho. Inclusive, se o padre naquele momento não quiser fazer a homilia, ele pode pedir o diácono para fazer a homilia. Só que na celebração, nós temos a celebração da palavra, né? Por que falar da palavra? Aqui naquele momento ele vai ter mais a liturgia da palavra, não vai ter a liturgia, a parte litúrgica, né, da Eucaristia, que é a consagração. Mas não tira a parte litúrgica da Eucaristia no sentido que ela não vai estar. Não vai ter o padre consagrando, mas a Eucaristia vai estar presente. Tanto é que é colocado as âmbulas lá com a hóstia, o diácono vai fazer uma parte das orações ali que consta no missal, não a parte da oração eucarística em si, né? E depois vai ser feita a distribuição da comunhão normalmente. Ou seja, Jesus está presente ali. Agora, claro, se você tem a possibilidade de ir na missa de consagração, vá, mas se você não tem como, não for, igual o exemplo que eu dei, aí você vai deixar de receber Jesus por frescura, só porque, eu acho isso, eu acho aquilo. Então você é maior do que a igreja, meu irmão. Se você acha isso aqui, você é maior do que a igreja. Você está sabendo mais do que o catecismo, que tem mais de 2000 anos. Porque a Santa Palavra também. Você está sabendo mais do que isso aqui, ó. A Santa Palavra de Deus, do que a Eucaristia. Porque se Deus instituiu a igreja, os apóstolos, para coordenar e conduzir a sua igreja, e ela teve a sabedoria de deixar o diácono, lembrando que o diácono, inclusive, está lá na Bíblia, viu? Não é uma invenção de ninguém, não é invenção da igreja, não. Então, tenha cuidado de você não estar pecando. Respeite o diácono da mesma forma que você respeita o padre. Quando chegar no diácono, peça a bênção. Do mesmo jeito que você tem que pedir o padre ao bispo. Da mesma forma você tem respeito, porque ele é um sacerdote. Inclusive, só para vocês saberem, o diácono transitório, se ele não for virado padre, ele vai sair. Ele não vai ficar como diácono. Só para vocês entenderem. A igreja não é bagunçada. E quando ele é o diácono permanente, por exemplo, se eu me torno diácono e minha esposa morre, eu não posso me casar de novo. Porque eu recebi o grau da ordem. Então eu teria que me tornar um padre, mas eu não posso me casar de novo. Da mesma forma que minha esposa. Se eu me tornar diácono e eu morrer, minha esposa não pode se casar de novo. Então, a diferença do permanente para o provisório é que o provisório vai virar padre, o permanente vai continuar a vida inteira sendo diácono, mas tem que ter um acordo do casal, um comum acordo do casal ali. A família tem que aceitar, porque um casamento, né, a ordem do diaconato permanente recebe toda a família. Então, a mulher também recebe, de certa forma, a ordem ali, claro que ela não é ordenada, mas você fala assim, ela tem que aceitar e estar junto, caminhando junto, em oração junto também. Lembrando que o diácono faz curso de teologia, faz a escola diaconal, estuda da mesma maneira. Então, eu quis dar ênfase nisso aqui, porque muitas vezes a gente esquece disso. Então, inclusive, até muitas vezes a formação que a gente teve um período muito grande, foi escondido o diácono, né? Inclusive, com essa última atualização do missal foi bacana, porque na oração que fazia lá só colocava o bispo, né? Hoje coloca lá o presbítero, o padre, o diácono, né? E demais ministros ali. Então, justamente para dar importância. É o mesmo caso que nós estávamos falando de São José. Voltando a São José aqui, ó, nós temos na oração, quando foi instituído São José como patrono, sempre fica uma lacuna. Então, uma das coisas que no decorrer desses anos, últimos anos, dos séculos aí que teve, foi colocar São José dentro da liturgia. Então, fala lá, né? Veneramos a sempre Virgem Maria. O que nós fazemos? Fazemos uma vênia, né? Dobrar o corpo. Lembrando que é o corpo, não é só falar essa cabeça igual capenga, não. Então tem que dobrar o corpo. Seguinte, vai falar de quem? São José. E o que eu tenho que fazer? Se eu dobrei o corpo aqui porque de Nossa Senhora, eu continuo dobrado o corpo de São José. E os santos que vêm depois. Então, se a igreja coloca que latria a Deus, nós idolatramos a Deus, amamos a Deus sobre tudo. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, nós temos um hiperdulia, a Virgem Maria que foi falado, que hoje tem todas as orações eucarísticas. Depois, protodulia, São José tem todas as orações eucarísticas. E os santos, dulia, todas as orações eucarísticas. Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção até na liturgia, no dia a dia nosso, porque muitas vezes, eu amo São José, mas na hora eu vou na missa, eu largo de lado. Eu amo Maria, mas eu vou na missa, eu largo de lado. Eu ando com minha cadeia, mas não sei nem quem é Nossa Senhora, eu nem estudei, nem busquei, eu não faço oração, não rezo o texto, não faço nada.
Aí é fácil demais, né, meu irmão? Aí é bom demais, você tá doido? Eu vou fazer só de qualquer maneira as coisas. Só fiz aqui, vesti uma blusinha, fui lá na igreja, assinei um documentinho. Lembra que você está assinando um documento perante a Deus, assumindo perante a Deus o seu compromisso. Então, terceiro mandamento da lei de Deus: honrar domingos e festas. Eu tenho obrigação de todas as missas de domingo e as de festas, de preceito. Então, se eu chego lá e tá o diácono, é uma missa de domingo, não tem outra celebração de domingo, não tem como eu ir outra. Não, eu vou embora porque é o diácono. Não, é o ministro da Eucaristia, eu não vou. Beleza, você vai ficar sem receber Jesus. Você está honrando domingos e festas? Não. Ou seja, você está cometendo um pecado mortal que você está ofendendo o mandamento da lei de Deus. Entendem? Então, nós temos que usar os sacramentais como condutores ao santo para nos levar até Cristo. Mas o sacramental, ele não é maior do que o sacramento. Então, você usar uma pulseirinha e rezar o texto, ou você ir no grupo de oração, que seja, não vai te salvar se você não for receber Jesus Eucarístico. Não vai te salvar se você não confessar. Inclusive, é uma obrigação de quem for fazer essa consagração que vá até a igreja e se confesse antes de receber. Porque como é que você vai fazer uma promessa a Deus e você está impuro? Então, meu irmão, tome vergonha de sua cara e vá se confessar. Esse vídeo eu queria que fosse um vídeo de 10, 15 minutos, 20 minutos, mas eu vi que não teve jeito. Eu tive que colocar os assuntos para tirar as dúvidas das pessoas, mas também para falar o que tem que ser falado, as verdades e contadas, né, de deixar sanado realmente as dúvidas. E aí as outras coisas sobre a questão de apócrifos, nós vamos aprofundar demais, eu vou fazer outro vídeo extra também, porque na quinta aula lá vai falar sobre isso, né? A gente já explicou mais ou menos o que seria a processo de introdução, mas eu vou falar mais aprofundado sobre isso. E sobre as obrigações que temos que ter, né, como consagrados. Então eu vou deixar para um vídeo extra na última aula. Então vamos ser a 7ª aula, depois eu vou fazer um vídeo extra, que seria vamos dizer ali, uma 8ª aula ou 10ª aula, contando com os 3 vídeos extra. E aí eu vou falar quais as obrigações do consagrado. Nós falamos como devemos consagrar, mas como que vamos agir depois disso. E sobre o ato celebrativo que nós vamos fazer no dia do ato da consagração nossa. Então, que Deus abençoe você e a sua família, que São José, Nossa Senhora, interceda pela vida sua, sobre cada um de nós, e vamos fazer a oração final, né, que é o ato de consagração de São José, rezando uma Ave Maria também, junto disso. Vamos lá. Então, devocionário consagração a São José. Ó glorioso São José, eis-me aqui, prostrado de joelhos ante a vossa presença, para pedir-vos vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia, sobre o vosso amparo põe o meu corpo, minha alma, propriedade, vida e saúde, aceitai-me como filho vosso, preservar-me de todos os perigos, ataques e laços do inimigo, assistir-me em todo momento e sobretudo na hora da minha morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos sempre estaremos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei. Com Deus, Deus abençoe.